hora de aprofundar nas questões políticas. No Download da Guardiã, convidados especiais trazem suas perspectivas sobre os desafios do governo e a realidade política do país. Olá para você que acompanha a programação da Guardiã da Notícia em imagem e som pelas ondas do rádio na M560 FM 82.3, direto aqui da cidade de Mauá, no Grande ABC, mais uma edição do Download da Notícia. Eu converso com uma figura emblemática, político muito importante, dos grandes nomes do Partido dos Trabalhadores, Zé Dirceu. Muito obrigada por ter aceito esse convite de conceder essa entrevista. Eu que agradeço. O senhor é uma figura emblemática, foi deputado estadual, foi deputado federal, começou a sua carreira militando no movimento estudantil e agora pretende voltar ao cenário político, quiçá se o senhor algum dia o deixou. Por quê? Por justiça, porque eu fui cassado. Aliás, farão 20 anos agora, dia 30 de novembro, foi na madrugada de 1º de dezembro, a Câmara me cassou por quebra do decoro. Cassou o Roberto Jefferson porque ele não provou que houve mensalão. Ele me cassou porque eu era o chefe do mensalão. A acusação que o Supremo Tribunal Federal me absolveu de formação de quadrilha, né? Que seria quadrilha e eu seria o chefe. Eu fui cassado e depois condenado pelo Supremo politicamente, para me afastar da vida política e institucional do país. Não da minha vida política, mas da vida institucional, né? Como parlamentar ou participar de governos, que me tornaram inelegível. Acredito que quem pode reparar esse erro político e jurídico é o povo de São Paulo. Eu vou pedir a São Paulo que me devolva o mandato que me cassaram, que eu possa voltar à Câmara depois de 20 anos e possa colaborar com o presidente Lula, com o governo dele, que nós vamos trabalhar para ele ser reeleito, e com o Brasil e com o meu partido, que sempre foram assim, minhas prioridades. O Brasil, o presidente Lula e o PT. O senhor foi ministro no primeiro mandato do presidente Lula. Caso o senhor alcance o seu mandato na Câmara e caso o presidente Lula seja reeleito e receba um convite para se tornar ministro, o senhor voltaria a ser ministro? Eu não vejo esse cenário. Eu acredito que o presidente Lula tem quadros políticos, ex-governadores, deputados, senadores, secretários de Estado, de município. O PT já tem uma experiência longa de governo, esse é o 5º governo federal que nós temos, já governamos os principais estados brasileiros, falta governar São Paulo, porque o Rio nós já governamos 9 vezes com a Benedita Silva, Minas nós governamos 4 anos com o Fernando Pimentel, nós não governamos São Paulo ainda. Não acredito. Eu prefiro ficar na Câmara e apoiá-lo, ajudá-lo na Câmara, porque eu posso também debater os grandes problemas nacionais, que é o meu objetivo. Defender São Paulo, porque São Paulo não tem hoje a defesa que o Estado merece. Basta ver que nós devemos ter 111 deputados, nós só temos 70. No Brasil, o critério não é um critério de todos os países, que é a população de cada estado. Aqui a ditadura pôs no mínimo de 8, no máximo de 70, para garantir maioria no colégio eleitoral que elegia o presidente, para controlar o parlamento. Portanto, São Paulo perde 41 deputados. Quem fica com esses deputados? Estados que não têm 10 milhões de habitantes. Rondônia, Acre, Roraima, Amapá e Tocantins. Os outros estados praticamente não mudam. Eu quero lutar muito por uma reforma política, porque eu acredito que há uma insatisfação muito grande da cidadania com relação ao Parlamento e ao Congresso Nacional. Qual a avaliação que o senhor faz hoje do cenário atual, essa polarização que só tem feito mal para o nosso país? A polarização, ela ganhou esse lado negativo por causa do ódio e da violência, principalmente a tentativa de golpe de Estado, o 8 de janeiro, foi a destruição, porque eles agora querem ignorar o que houve, isso é uma arruaça, que eram baderneiros, destruíram a sede do Poder Legislativo, a Câmara e o Senado, a sede do Poder Executivo, o Palácio do Planalto, e destruíram a sede do Poder Judiciário e tentaram dar um golpe, tinha um plano, punhal verde e amarelo, inclusive,
onde constava o assassinato do presidente da República, do vice-presidente e do ministro da Suprema Corte. A gravidade é simplesmente total e é preciso que isso seja responsabilizado criminalmente, politicamente, porque é um atentado contra a democracia e o Estado de Direito. Lembrando que o nosso país viveu a metade da República até a Constituição de 88 em ditadura. Nós tivemos a ditadura do Estado Novo de 37 e 46 e tivemos a ditadura cívico-militar de 64, vamos colocar 85, né? Foi quando a eleição indireta na colégio eleitoral do Tancredo, ex-governador de Minas Gerais, e do José Sarney, que depois tornou-se presidente da República. Para você que acompanha a programação da Guardiã da Notícia, José Dirceu foi deputado estadual, federal, foi ministro e agora pretende retornar ao cenário eleitoral no estado de São Paulo. O senhor acredita que o seu partido precisa reparar essa injustiça que foi feita com o senhor? O senhor vai ter todo o apoio do Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo para essa sua pré-candidatura? Eu sempre tive apoio do PT, particularmente da militância e dos dirigentes parlamentares na minha luta. Desde as primeiras semanas, quando eu saí do governo e defendi meu mandato, né, eu saí do governo em julho e fui cassado em novembro. E depois, nos anos de 2006 a 2013, eu fui condenado a Santana 470. Sempre tive apoio, inclusive do presidente Lula. Depois que ele saiu do governo, inclusive, eu participei da campanha em 2010 da presidenta Dilma e ele me convidou para viajar com ele várias vezes, sempre deu demonstrações públicas de apoio. O PT tem uma bancada expressiva de deputados por São Paulo, são 10 deputados. Nós pretendemos elegê-los, isso é importante, porque eles têm experiência, liderança, tudo. E eu e outros que seremos candidatos pela primeira vez, nós podemos contribuir para aumentar o número de deputados do PT. Eu acredito que eu posso dar uma contribuição não só depois à Câmara dos Deputados, mas na campanha. Pela minha experiência, pelo papel que eu posso jogar na campanha, acho que novos nomes, tanto nomes jovens ou nomes dos anos que eu já tenho de vida política, 60 anos, podem ajudar o PT a fazer uma bancada maior. Esse é o objetivo. O apoio que eu vou ter é o apoio que todos terão, né? Ter elegendo, ter o direito de se candidatar, né? E ter uma participação no fundo eleitoral proporcional e a direção do partido decide. Agora, voto, cada um tem que conquistar para o PT e para si próprio. Infelizmente, porque o sistema político brasileiro também é o único no mundo. Você vota no candidato, isso não existe. Você vota em partido, em lista partidária, no voto distrital misto. Como na Alemanha, você vota na lista e vota no distrital. Calcula o número de deputados eleitos pela lista. Desconta os distritais, se elegeu 3 distritais, elegeu 12, então ficam 9 na lista. Quem organiza essa lista? Os filiados votando. É um sistema muito mais democrático, que tem fidelidade partidária, que não existe no Brasil. São questões que eu quero, inclusive, defender como deputado. O senhor acha que o PT mais acertou ou mais errou nesse governo Lula? Mas acertou. Dadas as circunstâncias que o nosso presidente recebeu o governo, vamos lembrar que nós recebemos um país com a administração pública bastante desorganizada, uma situação sanitária de alto risco. A PEC da transição, que foi uma obra de arte, porque nós somos minoria na Câmara do Senado, permitiu ao governo fazer a passagem do governo anterior para o próprio governo e iniciar isso que hoje nós estamos colhendo, que é o crescimento da economia. Estava vendo aqui mesmo em Mauá, criação de empregos em Mauá, criação de emprego, aumentar a renda, e retomar os programas sociais, porque o nosso país é um país muito rico, é um dos países mais ricos do mundo, a 7ª economia do mundo, 5º em território, 8ª em população, tem uma base industrial, tecnológica, uma das agriculturas mais modernas do mundo, tem soberania de alimentos e de energia, agora tem muita desigualdade. Então o governo tem que estar sempre preocupado para combater a pobreza e a fome. Nós tiramos o Brasil do mapa da fome, restabelecemos os programas sociais, principalmente o Bolsa Família, o BPC,
a Lei Orgânica de Assistência Social, e agora mesmo o presidente, frente ao tarifaço, que é uma agressão ao nosso país, uma agressão política, porque ela não é comercial, é uma interferência nos assuntos internos nossos, na nossa democracia, no Congresso e no Supremo. Quando o Trump defende a anistia do Bolsonaro, ataca o Supremo Tribunal Federal, aplica sanções aos ministros do Supremo, exige que as Big Tech não seja regulada, exige que nós deixemos de utilizar o PIX. Isso é muito grave o que está acontecendo. Nesse sentido, o presidente apresentou um programa de auxílio e apoio aos setores afetados pelo tarifaço, mais de 30 bilhões de reais. E está tomando medidas como pé de meia para o jovem, porque o Brasil tem uma grande falta de trabalhadores qualificados. E ensino médio, ensino técnico profissional, como o Sistema S, precisa formar milhões de jovens, mas eles precisam de um apoio. E precisam de jovens que tenham interesse, né? E precisa de um apoio para comprar material escolar, para transporte, para alimentação, para moradia, muitas vezes para ajudar a família. O presidente lançou um programa de isenção do imposto de renda até R$5.000 e diminui até 7. Lançou programa de isenção da conta de luz até 80 megawatts e também diminui o custo até 120 e lançou o Vale Gás, que aliás ontem ele lançou. São medidas para minorar a situação de milhões de brasileiros enquanto nós não conseguimos fazer uma reforma tributária, não conseguimos melhorar também mais a nossa economia. Já que o senhor está falando sobre os programas sociais que são de extrema importância para o nosso país, qual a sua avaliação em relação? Nós temos a porta de entrada dos programas sociais, mas não temos a porta de saída, não temos um prazo para aquele brasileiro permanecer naquele programa. O senhor é a favor do trabalhador ou do inscrito no programa social ter um tempo de permanência para que tenha uma porta de saída? Eu tive com o ministro Wellington Dias, junto com o presidente da Federação da Indústria do Mato Grosso do Sul, Sérgio Longo. Tivemos uma longa reunião. Na verdade, saíram dos programas Bolsa Família mais de 1,5 milhão de brasileiros e brasileiras para o mercado de trabalho. E há todo um esforço de formar, porque está faltando mão de obra em todos os setores da economia. Em parte por causa dos baixos salários, em parte por causa do trabalho repetitivo. Por exemplo, falta caixa, falta empacotador, falta padeiro, falta açougueiro. Mas os salários são baixos e essa questão da escala 6x1 que a juventude toda está querendo que mude isso. Você é a favor? Sou totalmente favorável, até porque é uma maneira de você permitir também, não só que o jovem cuide da família, tenha lazer, mas também que ele estude. A economia está virando de mecânica para digital, ela já entrou numa fase de automação, de robotização. Tem as novas profissões, está chegando a inteligência artificial. Nós temos milhões de jovens brasileiros que precisam se formar em escolas técnicas para atender essas mudanças da economia. Para isso você precisa apoiá-los. Uma maneira de apoiá-los é mudar essa escala 6x1. Mas principalmente é preciso que melhore a distribuição de renda no país. A desigualdade no Brasil é muito alta e o Brasil é muito rico. A economia metade da economia do território da população da América Latina é do Brasil. A gente tem uma ideia do tamanho do Brasil. Então nós precisamos trazer essa reforma tributária, desconcentrar a renda, cobrar imposto. Mais de 1%, 10% de brasileiro que concentra mais da metade da renda do Brasil e tirar os impostos, principalmente impostos de consumo e imposto de renda, daqueles que trabalham e vivem de salário. E cobrar daqueles que vivem de renda, tem riqueza e tem propriedade, que é o que todo mundo fez, inclusive na Europa, que é uma bandeira que eu quero levar também quando chegar o momento, quando eu for candidato na campanha eleitoral. Vamos falar um pouquinho da nossa região aqui do Grande ABC e também do estado de São Paulo. Como é que o senhor avalia aqui a região do Grande ABC, que já está mudando, inclusive, a sua percussão de atividade econômica? Por exemplo, o ABC era o berço da indústria. Hoje temos muito mais prestação de serviço aqui na região. Temos também vários polos de gastronomia, de alta gastronomia, inclusive aqui em Santo André. Como é que o senhor avalia essa mudança da região?
São Paulo há décadas vem se desindustrializando e transformando a economia de serviços, que é uma tendência também mundial. Então é muito importante que se busquem alternativas e também vocação de cada região. E tanto o turismo, como a gastronomia, ou tecnologia de informação, ou serviços de saúde, cada região tem que encontrar. Aqui ainda há uma base industrial ainda, inclusive existe petroquímica, refinaria, indústria automobilística, e existe muitas indústrias de bens de consumo, e ainda a construção civil, porque o Brasil tem uma economia já complexa, muitas obras de infraestrutura, porque essa região toda ainda precisa de trem, precisa ligar cidades, de trem entre cidades, precisa resolver o problema ambiental, problema de saneamento, chegar a 100% de saneamento, tudo isso também traz emprego, precisa construir, por isso que a Minha Casa Minha Vida, construir casas, por isso que tem também o BNDES financiamento, tem a transição energética também, biocombustível, solar, eólico. Então, eu acredito que o estado de São Paulo, como é um estado de serviço, se vê. Hoje, o orçamento de Mauá, a parte do ISS vai aumentando cada vez mais. São Paulo já chega quase a 50 bilhões de dólares, de reais, um orçamento de 120 bilhões, que mostra que os serviços tendem a ser majoritários em todas as cidades. E é preciso também ter escolas técnicas e condições tributárias para atrair também. Aí cabe à prefeitura criar essas condições do governo do estado. São Paulo tem também uma produção agrícola, aqui na região mesmo tem, que é importante o agricultor familiar, o apoio ao agricultor familiar. O Brasil tem um patrimônio, que são 4 milhões de agricultores familiares. A metade deles não tem acesso a crédito e pacote tecnológico. E nós enfrentamos essas crises como enfrentamos no ano passado de aumento de preços de produtos de necessidade. O apoio à agricultura familiar é muito importante também que se faça. E a revolução educacional. A prefeitura, a região, tem que cada vez mais investir no ensino técnico-profissional, no ensino de línguas, cada vez mais no ensino das novas tecnologias, cada vez mais preparar a população. E o problema grave é a segurança pública, que não se resolve com essa política que nós estamos vendo aqui do próprio governo do estado. Achar que matar resolve, e ilude a população por isso. Se nós olharmos para o passado, nós já tivemos polícia mineira, que é a polícia de matar, depois Esquadrão da Morte, depois Rota na Rua, depois tivemos tropa de elite no Rio de Janeiro. E agora temos essas operações especiais. Não é isso que resolve. O que resolve é tecnologia, é polícia de proximidade, é infiltração, é ir atrás do dinheiro, como aconteceu agora, tanto a Polícia Federal como a Receita Federal e a Receita Estadual de São Paulo desmontaram todas, que resolve reformar o sistema penitenciário, porque o sistema penitenciário é uma das causas do crescimento do crime organizado. Mas está se criando essa ilusão na população que a rota ou a polícia sair matando 10, 15 jovens aqui em Mauá, ou lá na Baixada, perto de Santos ou São Vicente, porque participam de atividades criminosas ou cometeram um crime, isso não vai resolver. Isso é uma mentira, mas segurança custa muito caro. E a população paga muito imposto, então ela quer saúde, educação, segurança. E a questão, por fim, da mobilidade. Precisamos passar para o passe livre, e precisamos passar para o ônibus elétrico, ar-condicionado. Não é aceitável o trabalhador e a trabalhadora brasileira. Os milhões de brasileiros não a pé, porque não tem recursos para pagar ônibus. É uma realidade. Segundo, o ônibus tem que ser ar-condicionado e elétrico. Aqui em Mauá já tem. O Brasil está avançando. Mesmo São Paulo avançou muito, a cidade de São Paulo. E precisa caminhar para a tarifa zero. Porque se você olhar o subsídio, não sei se aqui em Mauá tem subsídio. Tem, né? São Paulo, os subsídios são bilhões. Então por que não discutimos, como várias cidades já adotaram, pelo menos no caso de Juiz de Fora é uma delas. Aqui temos de São Caetano, tarifa zero. E o metrô de Teresina, tarifa zero. E o presidente
pedi um estudo agora, o deputado Gilmar Mendes está cuidando de Gilmar Tato, o ministro da cabeça, porque estamos no julgamento, agora estava ouvindo falar o nome dos biris. E o senador Fernando Farias também, de Alagoas, estava discutindo com a CNI, discutindo com o empresariado, porque também você pode tirar o óleo diesel, tirar a gasolina e introduzir o biocombustível, né? Ou ônibus elétrico. São duas soluções. Nós temos um trem também, né? Elétrico. Na região metropolitana de São Paulo tem um sistema de trem que pode se transformar numa grande solução também, muito confortável. Se você olhar hoje, eu fui à China várias vezes depois dos 2000, quando acabou a pandemia, praticamente na China hoje você anda de trem. Carro é só na cidade. Então você anda de carro aqui na Mercedes. Se você vai para qualquer outro lugar, já é trem. E tudo trem de alta velocidade. Aqui nós temos um problema gravíssimo que era para o metrô ter chegado em 2018, não tivemos metrô, não inaugurou o BRT e os trens ainda continuam sucateados. Isso é uma tarefa já do próximo governo estadual, né? Priorizar essa questão da mobilidade urbana. O que pesa para o trabalhador? Ele perder 2 horas no transporte pesa muito, e o transporte ser caro para ele. O que pesa para o trabalhador? Ele ir numa UPA ou numa UBS e não ser atendido. O que pesa para a mãe? Né? A escola, tem uma escola que não tem cultura, não tem esporte, não tem nada. Por isso o esforço do governo federal e dos governos todos hoje fazer educação integral. Porque nas pesquisas, quando você pergunta para uma mãe, duas prioridades para a senhora. Ela fala, meu filho na escola de inteirinho e meu filho quando sai do ensino médio com uma profissão. Porque hoje todas as famílias, eu sei que é a minha experiência, meu pai procurou nós com 14 anos sair de casa. Ele não tinha condições de manter nós em casa. Sair de casa para trabalhar, se autossustentar e estudar. Então, hoje o Brasil já, se eu falando de 1959 a 60, nós estamos entrando já quase em 2030, né? São 70 anos praticamente de distância. O Brasil tem que ser uma prioridade do governo. Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor falasse sobre o Pacto Federativo, que é a grande discussão que precisa ser falada nas cidades, com os prefeitos. As cidades todas estão nos respiradores, né? E os recursos todos acabam ficando em Brasília. O que o senhor poderia falar sobre isso? É preciso pactuar, é preciso... A educação, a saúde, a mobilidade e a própria segurança e o saneamento do município. Na verdade, o professor Antônio Montoro, que foi meu professor para o governador, dizia que ninguém mora no estado, ninguém mora no Brasil. As pessoas moram em Mauá, Passacão, onde eu nasci, Ribeirão Preto, São Caetano, moram em Santos. É muito importante que você discuta tanto o fundo de participação do município, como a contraparte dos impostos que os municípios têm direito. O município hoje tem o ISS, que é muito importante, tem o IPTU, tem a participação do IPVA, e tem a participação do ICMS, e tem a participação no fundo do imposto de renda, que é um problema, porque quando o governo federal mexe nos impostos, dá isenções, tudo afeta os municípios. Então essa é uma agenda, uma pauta que sempre tem. Aliás, o presidente Lula, e nós, nos diferentes governos, fomos aumentando de participação do município e fomos também mudando as regras de endividamento dos municípios e dos estados, agora mesmo fizeram com os estados mais endividados, Rio Grande do Sul, Minas, Rio, para dar mais condições para o estado. Mas os municípios hoje têm recursos, eu estava vendo ali, Mauá vai investir 8,9 bilhões no plano plurianual. O município tem recursos, agora tem certos problemas que são estruturais, como saneamento, habitação, mobilidade urbana, segurança pública, e depende do governo do estado. Aí os prefeitos têm que se organizar para reivindicar frente ao governador ou governadoras, né, a solução desses problemas mais estruturais do estado de São Paulo. Obrigada. Suas considerações finais, por favor. Então, deixar um abraço. Primeiro, agradecer aqui ao nosso presidente aqui, nos receber aqui, o vereador Juninho. Alegria, porque faz muitos anos que eu não venho a Mauá. Aliás, eu passei aqui em Mauá porque eu fui no casamento, aqui no Lake, né? Um lago maravilhoso que tem. Eu fui no casamento aqui faz uns 2, 3 semanas.
uma amiga da minha namorada. Fazia muitos anos que eu vim aqui. Aqui eu só tenho boas lembranças, né? Eu, começando pelo nosso Oswaldo, que foi prefeito aqui, que eu convivi muito com ele. Aliás, nós fomos uma vez assaltados. O Lula reuniu hoje os trabalhadores, suas famílias, para dar apoio a uma churrascaria. Líder de uma comissão de fábrica lá em São Bernardo, de Diadema. E teve um assalto. Antes do Lula chegar com a dona Marisa, os filhos eram crianças ainda, e o Oswaldo estava lá, eu nunca mais me esqueci. Ele passou um pouco mal aquele dia lá. O Oswaldo sempre teve problema de saúde, né? E tive muitos amigos, teve o Márcio, né? Que foi. Parece impedido que ele fosse prefeito, né? Em 2004. Aquela que foi um tapetão. Foi um tapetão, né? Depois o Donizete saiu do PT, né? Saiu. Foi deputado estadual, né? Deputado estadual, foi prefeito. É porque, na verdade, desde a década de 80, eu acompanhei muito a vida política aqui do município e do PT. Aliás, Mauá cresceu muito, né? Quando eu passei aqui para ele, assim, eu fiquei impressionado. E tem uma base industrial muito grande, né? Na cidade, você vê. O Brasil tem esse problema, mas Mauá ainda é uma cidade que depende muito da base industrial. E tem o problema da poluição, né? Porque tem o polo petroquímico, tem a tireoidite de Hashimoto, tem várias questões. No carro, vindo. Esse pedaço aqui, eu acho que é muito poluído. Porque vem você vai um pouquinho mais para cá, você vai cair para grande. Junto com o governo do estado e o governo federal, para Mauá, porque é uma cidade de 400 mil habitantes, você vai pegar, não pode sofrer esse efeito, entendeu? Então, esses problemas sempre tem. A vida é assim, a economia é assim, os preços que ajudam no problema aparecem hoje. Isso nós temos que estar sempre trabalhando e sempre resolvendo os problemas. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a vocês que nos acompanharam na Guardiã da Notícia. Lembrando que esse conteúdo também ficará disponível em aguardiandanoticia.com. Até a próxima. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.